Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. O mundo hoje em dia vê-se num mundo muito boas pessoas muito carinhosas, muito amorosas, pessoas muito boas. E alguns até fazem coisas que são mesmo que se vê que são pessoas que têm muito cuidado uns para com os outros. E às vezes nós, quando nos analisamos, nós vemos que nós falhamos tanto que temos ainda muito a desenvolver e a crescer. E está claro, não nos devemos de comparar uns com os outros, mas às vezes podemos perguntar o que é que Deus está à procura? O que é que Deus quer em nós? Deus, na sua grande sabedoria, Ele decidiu escolher algumas pessoas, ou chamar algumas pessoas hoje, para fazer a obra dele, para serem treinadas hoje. Outros, Deus, na sua sabedoria, decide chamar mais tarde. Não é que uns sejam melhores que outros, mas é simplesmente que ele fez uma decisão de selecionar uns agora e selecionar outros depois, ou noutra altura. E por isso agora temos pessoas que são chamadas hoje em dia, como nós, que não somos nada melhores que outras pessoas. Não somos. Mas somos pessoas que Deus nos chamou para fazer a sua obra. E por isso precisamos de entender que esta chamada dele é muito preciosa e não devemos de negligenciar esta chamada. Devemos de ter muito cuidado para não relaxarmos na nossa vida de uma maneira que possamos estar a negligenciar a chamada dele. Mas no mundo hoje em dia, várias pessoas, quando falam connosco como cristãos, dizem: ouve, tudo o que precisas é ter fé. É só por fé. É por fé só. É só por graça. Ou é só por Cristo. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca da fé. E que a fé não é só um caso de só com fé. Não é só um dom dado pela fé. E por isso quero falar acerca da diferença do que é um dom, do que é uma herança e do que é uma recompensa. E, pondo de outra maneira, o que é o dom de Deus, o que é a herança de Deus e qual é a recompensa de Deus para nós. Ora, quando vemos o cristianismo tradicional no mundo e vemos na Bíblia o cristianismo como era na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento, vemos diferenças muito importantes. Primeiro vemos que os cristãos observavam o sábado, observavam as leis de Deus, eles buscavam e queriam fazer a vontade de Deus. Vemos que entendiam que precisavam de ter o fruto do Espírito Santo e precisavam de dar frutos. Vê-se que, pelas Escrituras, exemplos de Paulo e de outras, que precisamos estar a desenvolver em caráter, desenvolver no caráter santo e sagrado de Deus. Também vemos que precisamos de ser pessoas que somos ou sejamos pacificadores, que façamos paz, que sejamos vencedores, que estejamos a vencer as nossas fraquezas. E também vemos na Bíblia, por várias instruções de Paulo, por exemplo, que precisamos de respeitar as autoridades. E, talvez o maior de todos, certamente o maior de todos, é que os cristãos
no Novo Testamento, na igreja primitiva, tinham muito amor de um para com os outros. Eles serviam uns aos outros. Um dos grandes pontos de diferença que as pessoas não entendem, no entanto, é como é que os nossos pecados são perdoados. Porque isto talvez seja uma diferença, digamos assim, básica entre o cristianismo tradicional e o cristianismo como se vê no Novo Testamento e como é praticado na Igreja de Deus. Como é que os nossos pecados são perdoados? E o que é que Deus quer de nós? E por isso é importante entendermos a diferença entre a justificação e a salvação. Por causa de pessoas estarem a entender isso de maneiras diferentes, houve, digamos assim, o desenvolvimento da Reformação e das igrejas protestantes à volta do século XVI, porque o Sr. Martin Lutero trouxe esta ideia que ainda hoje em dia é prevalente nas igrejas, que tudo o que você precisa é só fé, é só graça, é só através de Jesus Cristo. Esta ideia de só fé, sola fide, diz que boas obras não são necessárias para a salvação. Diz que o ensinamento de justificação, isto é, de uma pessoa se tornar justa, ou de ser declarada justa perante Deus, é por fé e só fé, sem qualquer necessidade de fazer boas obras na parte da pessoa individual. O que nós estamos a falar, queridos irmãos, é do que é uma fé viva. Nós temos um guia de estudo acerca deste assunto. O que é uma fé viva? Você pode ter uma fé viva. Ora, o problema é que o cristianismo tradicional fala acerca de só fé. Mas vejam o que Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Aí se lê. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por isso, o que estamos a falar, ao fim de contas, é de uma fé viva. Precisamos ter uma fé viva. E temos este guia de estudo bíblico que vos ajudará a estudar mais acerca deste tema da fé viva. Mas o que é, digamos assim, o dom de Deus? E o que é um dom? Sempre as pessoas dizem só você precisa ter fé, só precisa acreditar, então você vai receber a vida eterna. Então o que é o dom? Qual é o dom de Deus? Ora, um dom é algo que é dado de bom agrado por alguém pelo qual não precisamos de pagar. Sim, um dom é uma coisa que não precisamos de pagar. Mas vejam comigo, se faz favor, aqui, em João, capítulo 4, versículo 7. João, capítulo 4, versículo 7. Está aqui Jesus a falar
com esta senhora, João capítulo 4, versículo 7, esta senhora samaritana, e diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como é que tu estás a pedir água para beber? E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede para te dares de beber, então tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui Jesus está a dizer: olha, se tu soubesses qual era o dom de Deus, o presente de Deus, a dávida de Deus, então pedirias a Cristo para te dar água viva. Porque, ao fim de contas, é o que estamos a falar. Fé viva. Então, o que é esta água viva? Vejam também um bocadinho mais adiante no versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui, por isso, estamos a ver um dom de água viva que vai nos dar, ao fim disso, a vida eterna. Qual é este dom? Qual é esta água viva? Vejam comigo em João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, neste último grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é esta água viva? Disse ele isso com respeito ao Espírito de Deus, que havendo de receber os que nele crescem, os que nele acreditassem, que acreditassem no que Cristo diz. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui vê-se que há uma dávida. O Espírito é dado, é uma dávida, e o Espírito é comparado a águas vivas. Por isso é que Jesus disse à mulher samaritana: se soubesses quem está aqui, ias-me pedir de mim água viva, com vida, viva. E Jesus Cristo aqui explica, aqui vê-se explicado por João, digamos assim, que ele estava-se a referir ao Espírito Santo. Queridos irmãos, o Espírito Santo, digamos assim, é derramado como água viva. Vejam, por exemplo, em Isaías 44. Isaías 44. Versículo 3 a 4. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha benção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Quando recebem o Espírito Santo de Deus, vão crescer
Porque o Espírito é esta água viva que vai dar crescimento. E por isso estamos aqui, queridos irmãos, a falar, como eu disse, acerca da fé, mas como é que recebemos o Espírito Santo de Deus? Porque é um dom. Como é que recebemos o Espírito Santo de Deus? Atos capítulo 2, versículo 36 a 39. Atos 2, versículos 36 a 39. Vê-se aqui a situação que Pedro estava a dar a eles um sermão durante o dia de Pentecostes. Interessante, observavam o dia de Pentecostes, um dos dias santos de Deus. E diz assim, no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Messias. Este que vocês mataram e crucificaram. Ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração. Porquê? Porque acreditaram. Porque acreditaram. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Então acreditaram. É só acreditar. Era necessário acreditar. Condição número 1. E condição número 2, é necessário arrependerem-se. Mudar de viver. A fé, acreditar, e o arrependimento são duas condições ou pré-condições para poderem ser batizados. Que é o passo seguinte. E cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade de Jesus Cristo. Em nome, o batismo é em nome de Jesus Cristo. Porquê? Para a remissão dos vossos pecados. Para os vossos pecados serem perdoados. Nesse ato do batismo, que é um ato em que o verdadeiro cristão, acreditando que Jesus Cristo, o sacrifício dele é suficiente por nós, e acreditando que agora tem que se arrepender, faz um compromisso que se vai arrepender e vai viver uma vida nova, e então, após o batismo, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, esse batismo é um ato de compromisso, de um voto, de uma promessa a Deus, que daqui em diante vou viver uma vida diferente, arrependido. E então os pecados passados, do passado, são lavados. Isto é para a remissão dos pecados. E depois recebereis, como explica em outros versículos, através da oração e da imposição das mãos, após o batismo, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque como lê em Atos 5,32, Jesus Cristo, Deus dá o dom aos que o obedecem. E por isso aqui vê-se, há uma fé, acreditaram, e por isso o coração lhes compungiu, e arrependeram-se. Não é só fé, mas é uma fé com um compromisso de arrependimento de viver uma vida diferente. Depois desse batismo e dessa promessa, desse voto perante Deus, voto solene, após a oração do ministro de Deus e pela imposição das mãos, recebemos o dom do Espírito Santo. O dom. E esse dom é essa água vivente que então está em nós. Que começou com a fé,
que não é uma fé morta, mas é uma fé viva, porque tem arrependimento e estamos a comprometer a viver da maneira de Deus, estamos arrependidos. Então essa fé viva dá direito a podermos fazer um compromisso e Deus então cumpre a promessa que fez, através da imposição das mãos e da oração, de nos dar o seu Espírito, que é o dom do Espírito. Pois para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, incluindo nós. Essa promessa é para nós. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E por isso vemos aqui que o Espírito Santo é o dom. É o dom. E se é um dom, não é uma recompensa. É um dom. E este dom, vejam aqui em Romanos capítulo 8, vejam este dom em Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, isto é, o Espírito de Deus, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo, isto é, o Pai, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Quando nós morrermos, seremos ressuscitados depois da morte, se habita em nós o Espírito Santo, por meio do seu Espírito que em vós habita, através do poder do Espírito que habita em nós. Vivificará o nosso corpo mortal. O que quer dizer? Vamos ter a vida eterna. E por isso vemos o dom de Deus. É o Espírito de Deus. Através do Espírito de Deus recebemos a vida eterna se o Espírito de Deus continua em nós. E como lemos em Atos 5,31, como referi há pouco, Deus dá o Espírito àqueles que o obedecem. E por isso estamos a falar de uma fé viva. Não é fé só fé, mas é uma fé viva. E essa fé viva que tem um arrependimento e que tem uma mudança na maneira de viver, com um compromisso. Então, através dessa fé, nós fazemos esse compromisso, depois de arrependidos, para vivermos um novo homem, somos batizados e recebemos, então, o dom do Espírito Santo. Através desse dom é que vamos ter a vida eterna. Vejam também em Romanos capítulo 6, versículo 20 a 23. Romanos 6, versículo 20 a 23. Diz assim: porquanto eras escravos do pecado, se éramos escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, isto é, não tinham um relacionamento com o Pai, estávamos isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultado escolhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque eram pecadores e temos coisas que fazíamos que não devíamos ter feito, porque o fim delas é a morte. Fazíamos coisas e o que ganhámos de fazer essas coisas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado. Como é que somos libertados do pecado? Porque após o batismo, para a remissão dos nossos pecados, já estamos libertados dos pecados. Porque fomos lavados desses pecados. Estamos libertados. Transformados agora em servos de Deus. Isto é, não estamos agora a servir as nossas paixões, mas estamos a servir a Deus, estamos a obedecer a Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Estamos agora a produzir frutos para a santificação, através do poder do Espírito Santo. E, por fim, a vida eterna, através do poder do Espírito Santo. Porque, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O ordenado que você recebe por ter pecado é a morte. E por isso todos nós morremos. Mas o dom gratuito, que é o dom gratuito de Deus,
É um dom. Não é um salário. Não é nada que eu possa fazer, porque eu estou morto. E porque estou morto, não posso comprar a minha vida de volta. Não posso comprar a minha vida de volta. Como dizem Êxodos 21, 23, é vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E você não pode pagar a sua vida, porque está morto, não pode pagar com outra vida, porque não tem outra vida. Você só tem uma. Só tem uma. Por isso, Jesus, com a vida dele, paga pela nossa vida. Uma vida por uma vida. Mas como é que Jesus pode pagar a vida dele, pagar pela sua vida, pela minha vida e pela vida dos nossos todos irmãos e irmãs e de todas as outras pessoas do mundo que morreram e que ainda estão para morrer? Como é que a vida dele tem tanto valor que conta como se fosse muitas mais vidas? Porquê? Porque ele, como o Verbo, como o Criador, antes de se esvaziar e de vir para a Terra como um homem, ele criou a humanidade. E por causa de que a vida dele, que tinha existido sempre, não tinha começo nem fim, que era eterna, a vida dele foi a que criou, sendo ele o agente do Altíssimo. O Altíssimo lhe deu a instrução para fazer isso e ele fez, obedientemente. A vida dele tem muito mais valor que todas as nossas vidas. Muito mais valor. Era uma vida eterna que deu por nós. Paga por todas as nossas vidas, todos os nossos pecados. O que é que nós podemos pagar de volta a ele? Nada. 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 E por isso é que diz aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a vida eterna porque Ele deu a vida dele por nós. Pagou, nos comprou de volta, nos redimiu. E Ele fez isto como um dom de graça. Um dom de amor. Pela sua graça divina. Pelo seu favor divino para conosco. E por isso é que diz em João 3,16, João 3,16, uma escritura que todos nós conhecemos muito bem, mas é importante sublinhar, aqui que diz, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que foi gerado desta maneira. Sim, nenhum outro ser humano foi gerado como Jesus Cristo foi gerado. Como é que Jesus Cristo foi gerado no ventre da Maria? Pelo poder do Espírito Santo. O unigênito que foi o único gerado desta maneira. Nenhum outro foi gerado desta maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, então tudo o que é preciso é acreditar. Sim, mas o que é acreditar? O que é acreditar? Acreditar é acreditar no que você diz, no que ele diz, e por isso faz o que ele faz. Faz o que ele nos diz para fazer. Acredito. Porque acredito, faço o que ele diz para fazer. Vejam, por exemplo, Salmo 78. Salmo 78. Versículo 22. Salmo 78. Versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não, está a falar aqui dos israelitas que saíram do Egito
não acreditaram em Deus, não confiaram na sua salvação. E depois veja aqui no versículo 32. Sim, sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Continuaram a pecar. Não obedeceram. Não obedeceram. A falta de crença era uma desobediência. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, quando fala acerca disto no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Diz assim no versículo 17. Fala acerca destes israelitas. E contra quem se indignou por 40 anos. Quando saíram do Egito, estiveram no deserto por 40 anos. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. O que é que eles fizeram? Pecaram. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, na terra prometida. Senão os que foram desobedientes. Pecaram, foram desobedientes, não é? É. Vemos, pois, que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Por causa da falta de fé. Pecaram. Diz assim, pecaram, foram desobedientes. E por isso, diz, não entraram, porque foram desobedientes, e por isso diz, não entraram, porque não tinham fé. Eram incrédulos. Por isso, ver, pecar é a mesma coisa que não ter fé. Veja um bocadinho mais adiante, em Hebreus 4, versículo 11. Diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Eles não creram. Qual é o exemplo de desobediência? O exemplo da falta de fé é desobediência. É desobediência. O dom de Deus, queridos irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que Ele dá àqueles que o obedecem. Porquê? Porque foram batizados e porque tinham fé e se arrependeram. Arrependeram de quebrar as leis de Deus, de serem desobedientes. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é um dom. Por causa do amor de Deus. Por causa da graça dele para conosco. Mas não é só graça. Temos que acreditar. E por trás da palavra acreditar, temos que crer. Mas atrás da palavra crer, vejam que se você acredita, você faz. Você pratica. Você obedece. E por isso temos que comprometer, obedecer a Ele, depois do nosso compromisso, que é o batismo. Então depois Ele nos dá o Espírito Santo de Deus como uma dávida. Entendemos? A dávida, o dom de Deus, que é o Espírito Santo, conduz ao fim a vida eterna. Isso é uma dávida, a vida eterna. Então o que é uma herança? Vejam como isso faz favor em Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14. Efésios 1, versículo 13 a 14. Efésios 1, versículo 13 a 14. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, tendo acreditado nele e por isso obedecem, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Foram selados.
com o Espírito, que era a promessa, que é um dom. E diz assim, o qual é o penhor da vossa herança. Então estamos aqui a falar de uma herança. Até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito de Deus é uma garantia, é um penhor, é um depósito. É um depósito na conta do banco, digamos assim, é um sinal, digamos assim. No banco, dou um sinal que agora me comprometo, vou-me comprometer para comprar aquela casa, por exemplo. É um sinal, é um penhor, é um depósito. É um penhor da vida eterna, mas é um penhor aqui, diz aqui, selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. É a promessa de Deus de que vamos receber uma herança. Além da vida eterna, uma herança. Além do dom da vida eterna, uma herança. É a herança uma recompensa? Uma herança é um direito legal. Porque você, por exemplo, é filho de uma certa pessoa, recebe essa herança. É um direito legal, não é uma recompensa. Não é uma recompensa. Deus fez uma promessa a Abraão e à sua semente para dar um certo terreno. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 8. Vê-se aí que Deus disse a Abraão, disse, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, sede perfeito, farei uma aliança contigo. Prostrou-se Abraão, enrosco na terra, e disse, quando a mim será contigo a minha aliança. E então ele fez uma aliança, fez uma promessa. Fez a promessa. E diz assim, dar-te-ei, versículo 8, à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. E disse mais Deus a Arão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Guarda este compromisso. Pois veja um bocadinho mais adiante, em Gênesis capítulo 22, 18, diz assim, ao começar do versículo 17, de veras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, porque ele passou esta prova aqui no capítulo 22, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, a tua descendência será a cidade dos teus inimigos. Nela, na tua semente, como diz na Almeida Revista e Corrigida, na tua semente, todas as nações da terra serão benditas, porque obedeceste a minha voz. Aqui fala acerca da semente, no singular, que representa Jesus Cristo. E então vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10, diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Herdeiros, e eles eram filhos de Abraão, por isso eram herdeiros. Aqui estamos a ver então agora o significado de herdar, uma herança. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Agora está a falar aqui mais do que a terra de Canaã. A promessa está aumentada, o terreno está a ser aumentado. Agora está a falar aqui de uma cidade que tem fundamentos. Está a falar aqui da Nova Jerusalém, da nova terra. Vê-se aqui que esta promessa da terra de Canaã cresceu e aumentou. Aumentou. Vejam em Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e a sua descendência coube de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, porque fez isso com fé. Uma fé viva, porque obedeceu. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Não é uma questão da lei, particularmente a lei que foi dada a Moisés, da lei das rituais e dos sacrifícios e do templo e dessas leis todas. Não tem nada a ver com isso. Mas era pela fé. E ele obedeceu. Foi pela fé. Porque se a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Mas vejam aqui, como estava a ler, desculpe, no versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão e sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Veja aqui, a herança, o herdeiro do mundo. E sim, mediante a justiça da fé. Vê-se que o terreno aumentou, agora é o mundo inteiro. Não era só a terra de Canaã, mas é o mundo. Vejam Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Quem foram as promessas? Quem são os pais? O Abraão, Isaque e Jacó. E essas promessas agora estão a incluir os gentios, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Os gentios agora podem ser parte dessa promessa. Vê-se aqui que a promessa aumentou para além dos judeus, para incluir os gentios. E vejam em Gálatas capítulo 3, versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem... Perdão, estou a ler. Gálatas, capítulo 3. Estava a ler Efésios, desculpa. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Vê-se aqui que está uma promessa de herança. Por isso vê-se aqui uma herança que nos é dada, que nos é oferecida. E veja um bocadinho mais adiante, no versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Somos filhos de Deus através da fé em Cristo. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Fostes batizados em Cristo, para dentro do corpo de Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. E por isso de Cristo nos revestimos. Somos parte de Cristo. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. É mais que uma pessoa. Mas como é que podemos ser um? Como é que podemos ser um? Somos batizados em Cristo. E somos um em Cristo, um corpo, o corpo de Cristo.
E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Porque somos batizados para dentro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é da descendência de Abraão. E por isso somos herdeiros de acordo com a promessa a Abraão. Se estamos em Cristo, somos batizados para dentro do corpo de Cristo. E vejam em Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8. Acerca desta herança. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Esta herança não é dada aos anjos, sobre o qual nos está falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. O que é que nós somos como homens? Está claro, simbolicamente, o original, o autor é Cristo, filho do homem, também filho de Deus, mas está a falar aqui de nós. E fizeste-o, por um pouco, menor que os anjos. Nós somos, como homens, menor que os anjos, por um pouco. Cristo também se esvaziou e por um pouco se fez menor que os anjos para ser homem conosco. De glória e de honra o coroaste. Coroou Cristo e nós vamos ser coroados, porque estamos a seguir o mesmo caminho, somos parte do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que foi ressuscitado, e o corpo de Cristo, nós, como parte desse corpo, vamos ser ressuscitados também. E o constituíste sobre as obras de seus mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo é dado a Cristo, e nós, como seus irmãos, parte da sua família, como parte do corpo de Cristo, vamos ter a mesma herança. Que ao fim de contas é a nova terra e o novo céu. E por isso é que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança que está viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque nós somos parte desse corpo e por isso vamos ressuscitar também. Para uma herança incorruptível, que é a nova terra e os novos céus. É uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. Está reservada para nós, para a recebermos um dia quando formos ressuscitados. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Fé viva. Começa com a fé. Fé viva para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vejam então um bocadinho mais adiante, no versículo 23. Pois fostes regenerados. O que quer dizer que fomos regenerados? Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Como lemos no versículo 3, nos regenerou. Nós fomos gerados primeiro pelo nosso pai físico, pela semente, pela esperma do pai físico, fostes gerados. A semente do pai físico. No óvulo, no ventre da tua mãe física. Fomos gerados pela primeira vez e depois nascemos e estamos agora a viver uma vida física. Mas está a falar aqui que fomos regenerados. Como? É porque nós temos o espírito do homem no homem, que espiritualmente é como se fosse este óvulo que nós temos, que é incompleto e que precisa receber a semente do Espírito Santo, e então nós somos regenerados porque temos o ADN, o DNA dos nossos pais físicos,
no espírito do homem, e vamos receber o ADN, o DNA de Deus, a mente de Deus, o poder de Deus, pelo Espírito Santo dele, e então somos regenerados como filhos de Deus. Um dia morremos, mas porque temos o Espírito Santo, vamos ressuscitar à vinda de Cristo e vamos ser transformados e mudados para ser espirituais. Mas o que está a te dizer é que temos esta semente. Fomos regenerados não de semente corruptível como da primeira vez, do nosso pai físico, mas só fomos regenerados agora de semente incorruptível, que veio do Pai, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que é o Espírito Santo de Deus, que é esta semente que nós recebemos após o batismo, após o arrependimento e com fé viva. Queridos irmãos, então vimos o que é o dom de Deus. Vimos o que é a herança. Então qual é a recompensa? Porque a recompensa não é um dom. A recompensa não é uma herança. Vejam em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguem e disserem todo o mal de Deus. Recujai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, ou galardão nos céus, a vossa recompensa. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Qual é o nosso galardão nos céus? Que é um galardão. Vejam também em Mateus capítulo 10, versículo 40. 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Estamos a falar de um galardão por dar um copo de água a um daqueles meus pequeninos, meus discípulos, um galardão àqueles que são justos, um galardão àqueles que são profetas a servir a obra de Deus. Que tipo de galardão é esse? Vejam, no Apocalipse capítulo 22, quando Jesus Cristo volta. No Apocalipse capítulo 22, quando Jesus Cristo volta. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos irmãos, vai haver uma recompensa. Vejam em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Diz assim: de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. E vimos que é preciso ter uma fé viva. Fé viva. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que
Deus é, ou se torna, o galardoador dos que o buscam. Você precisa de crer que Deus é o galardoador dos que o buscam, dos que o agradam. Queridos irmãos, se você está a buscar diligentemente o Senhor, vai receber um galardão. Por quê? Porque alguns são mais diligentes que outros a buscar, a agradar, a tentar fazer o que é agradável a Deus. E o que é isso? Vejam comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto pelo seu divino poder, nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais nos têm sido dado as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, como usando o Espírito de Deus, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, precisamos de buscar o que é agradável a Deus. Associai a vossa fé. Não é só fé e para aqui. Associai a vossa fé para ser uma fé viva. E com isso uma virtude. E adicionar a essa virtude o conhecimento. O conhecimento de Jesus Cristo. Para pensarmos como Cristo é, para termos esta mente através do Espírito Santo, e esta virtude, o conhecimento, saber o que é bom, o que é mau, e ter a força de vontade, o domínio próprio para fazer o que é correto, perseverar até ao fim e através dessa perseverança ter a piedade, isto é, virmos a ser mais e mais como Deus é, semelhantes a Ele, e através desta piedade começamos a pôr a fraternidade, isto é, o amor entre irmãos, e esta fraternidade, então o amor, agape, o amor de Deus. Este amor de Deus é uma de liderança para servir a outros, ter carinho para os outros. Por isso precisamos de construir nesta fé, porque diz assim, versículo 8, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutivos no poderoso conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Queridos irmãos, precisamos de crescer na fé. Não é só fé e para aí. Esta fé tem que crescer pelo seu divino poder, através do poder do Espírito Santo, que está em nós, crescer desta fé para uma virtude, para o conhecimento para o domínio próprio, do domínio próprio, para a perseverança, da perseverança para a piedade, para a fraternidade, o amor, agape. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição. Porque é que vocês foram ser chamados e eleitos e escolhidos? Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Não, se fizeres assim, não vais sair da fé. Por isso, não é fé só, mas é uma fé que cresce, e conforme esta fé cresce, estamos a fazer o que é agradável a Deus, estamos a crescer no nosso conhecimento, estamos a crescer
em fé. Versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno, isto é, no reino de Deus. É através disto que vocês vão entrar no reino de Deus. Não é só fé, mas é este crescimento pela fé no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o reino de Deus. E por isso é que diz, vocês podem ler na parábola de Lucas 19, onde pessoas foram dados 10 minas, que digamos assim, uma mina é aproximadamente 3 meses de salário, por isso 10 minas é cerca de 30 meses, que é basicamente 2 anos e meio de salário. Foi dado, imagine quanto dinheiro é que é para você, 2 anos e meio de salário dado assim, pum, para você de uma vez. E agora o que você faz com isso? E um desses aumentou isso 10 vezes. Em vez de 2 anos e meio de salário, aumentou isso para 25 anos de salário. O equivalente cresceu isso. O outro só aumentou 5 vezes. Digamos assim, para 12 anos e meio de salário, porque uma mina é aproximadamente, dizem eles, cerca de 3 meses de salário. Por isso aumentou isso. Mas um outro disse, não, tu, Senhor, és duro, por isso eu escondi o dinheiro num buraquinho. Escondi o dom no buraquinho. O dom que Deus nos dá é o Espírito Santo. E nós temos que usar esse dom, essas minas, esses talentos, essa semente. E isso tem que dar fruto, e tem que crescer, e tem que multiplicar. Porque se não crescer e não multiplicar, vamos ser queimados, como diz na parábola de Lucas 19. Mas se multiplicarmos, dependendo de quanto multiplicamos, vamos ter um galardão diferente. Uma recompensa diferente. O que é esse galardão? É governar em mais cidades ou menos cidades. O que é governar? É ser um autocrata, um ditador? Não. É um servidor, um servente, a servir às pessoas daquela comunidade. Queridos irmãos, vejam comigo em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, outra base, outra fundação neste prédio, neste edifício espiritual, que é a Igreja de Deus, que é a família de Deus. Ninguém, outra pessoa pode fazer outra fundação nisto. Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a fundação da Igreja de Deus, que vai ser a família de Deus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, se você está a edificar sobre esse fundamento, você está a edificar outro, ouro, prata ou pedras preciosas. Ou você está a edificar nesse fundamento madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Vai haver um fogo, vai destruir tudo na terra. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. A obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de você é uma obra que está a servir a outros e está a beneficiar a outros, e estes outros vão estar no reino de Deus por causa da sua obra, então a sua obra sobreviverá o que chama aqui este fogo. Mas se a obra de alguém se queimar, porque só você
fez dinheiro e sei lá que mais, mas não ajudou outros, se a sua obra se queimar, sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Sim, mesmo você seja um bom cristão, você tem fé, mas se não está a crescer, não está a desenvolvimento, Deus, na sua misericórdia, ainda vai salvar. Mas não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em nós, que é esta semente. E por isso Deus vive em nós. E por isso nós somos a casa de Deus, somos o santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário, se nós estamos a destruir o santuário de Deus, seja a nós próprios, porque não estamos a crescer e estamos a andar para trás e negligenciar, ou estamos a magoar outras pessoas, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mas tenham cuidado. Tenham cuidado com o tipo de obra que temos, porque podemos receber um galardão, maior ou menor, ou nenhum galardão, simplesmente vida eterna, com básico, mas estamos a destruir esta obra, se não estamos a edificar, se estamos a destruir a obra de Deus, cuidado, porque Deus nos destruirá, porque vai haver um fogo. Por isso vemos, queridos irmãos, que o dom de Deus é o Espírito Santo dele, que ele recebe, debaixo de tuas condições, fé viva, e é viva porque há um arrependimento e um compromisso de viver uma vida nova com um novo homem. A herança de Deus é o direito legal, como filhos de Abraão, através de Cristo, porque somos batizados em Cristo, e essa herança é para herdarmos tudo, todo o universo. E a recompensa de Deus e o galardão de Deus são posições de liderança no mundo da amanhã, não para termos poder sobre outros, mas para servir a humanidade. Queridos irmãos, para concluir, vejam comigo, se faz favor, Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12. E diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos na igreja de Deus. Certos são ministros e serventes de vocês, como ministros, como anciãos, como apóstolos, digamos assim, mas outros para profetas, outros para serem bons pregadores e professores, outros para serem evangelizadores, isto é, para ter a capacidade de estar a pregar e a dizer a outros, e outros para pastores e mestres, para serem pastores e mestres e professores na sua congregação. Com vistas, o propósito disto é para o aperfeiçoamento dos santos, isto é, da igreja, para nós todos termos um benefício para aperfeiçoar a igreja, para o desempenho do seu serviço, isto é, para nós fazermos o serviço que nós temos. Porquê? Para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja de Deus, para a edificação da obra de Deus. Até que todos nós estamos a edificar uns aos outros, para que todos nós cheguemos à unidade, a esta união da fé e do pleno conhecimento, do conhecimento completo do Filho de Deus. Chegamos ao conhecimento de o que é ser como Cristo. O que é, na verdade, ser como Cristo. A perfeita varonilidade. Chegamos à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Por isso, queridos irmãos, não é só fé, mas é uma fé viva para crescermos à perfeita varonilidade, ao homem perfeito, à medida completa da estatura, da plenitude de Cristo.